Olá pessoal, hoje nesse vídeo vou continuar falando sobre relacionamentos, porque é um tema que eu acho bem interessante e muito recorrente na clínica. Então eu queria esclarecer hoje, do ponto de vista de um americano, Dr. Gottman, que estuda relacionamentos, e ele falou sobre 4 tipos de atitudes ou comportamentos que são maléficos aos relacionamentos. Vou falar sobre defensividade, obstrução ou silêncio, criticismo ou desprezo. Ele define cada um desses comportamentos e depois ele também apresenta formas mais assertivas de você mudar esse tipo de comportamento para que isso reflita positivamente nas relações. Na defensividade, a pessoa procura se defender do que ela acha que é um ataque, não abrindo possibilidades de escutar o outro e entender o que o outro tem a dizer, porque ela fica sempre na defensiva e sempre preparada para o ataque. Ela usa, as formas que ela usa para se defender atacar, proclamar inocência, se fazer de vítima, choramingar. É um papel até meio infantil, porque ela fica se fazendo de coitadinha, de que você é o culpado, eu não sou culpada, né? Sempre jogando para o outro aquilo que é dela. Na obstrução ou silêncio, a pessoa se fecha em si mesma. E às vezes o outro está falando e é como se ela estivesse no mundo dela, ela está ali de corpo presente, mas é como se ela não estivesse, porque ou ela se retira na obstrução ou silêncio, ou ela se retira fisicamente ou emocionalmente. Então, ou ela sai e deixa a pessoa falando sozinha, ou ela se retira emocionalmente, que quer dizer, ela fica na frente de quem está falando, mas ela não fala, ela fica como se ela estivesse em outro mundo e não responde, ela está ali, mas ela se retira emocionalmente, não dando oportunidade de diálogo, né, com o outro, interação, o que seria positivo, porque se o outro está falando e você responde, se posiciona, vocês podem entrar num acordo, mas nesse tipo de comportamento a pessoa realmente se fecha e, como eu disse, ela se retira ou física ou emocionalmente. No criticismo, a pessoa dá a entender para aquele com que ela se relaciona que ele tem alguma coisa de errado, como se ele tivesse um defeito. E ela critica muito essa pessoa, não consegue enxergar as qualidades, ela só vê os defeitos. E ela fala tanto e mostra tanto os pontos fracos dessa pessoa que às vezes ela mina até a autoestima dessa pessoa com quem ela se relaciona. E também uma outra coisa que é observado é um assunto que deveria ser pontual, né, no diálogo entre eles, ela torna isso um ataque global à identidade do outro. Quer dizer, ao invés dela tratar daquele assunto específico, ela generaliza e ataca em vários sentidos. No desprezo, a pessoa se sente superior ao outro, desconsiderando, ignorando tudo o que o outro faz, fala, pensa. Então ela acha que o dela sempre é o certo, que ela sempre é melhor que a outra pessoa. Então ela ignora e despreza totalmente aquele com quem ela se relaciona. E também, às vezes, ela demonstra desprezo pela pessoa de uma forma não verbal, que seria as caretas que às vezes faz, né? Então entorta a boca, vira o olho, às vezes chacoalha o ombro para a pessoa, como querendo dizer, não estou nem aí. Então é uma forma não verbal também de desprezar. E, com certeza, uma forma não assertiva e não benéfica para o relacionamento. Agora eu vou falar de formas de combater esses 4 tipos de comportamentos que são maléficos aos relacionamentos. Na defensividade, a pessoa deve procurar ouvir o que o outro tem a dizer, assumir que tem responsabilidade
né, sobre esse relacionamento também, sem culpar o outro, mas trazer para si também a responsabilidade e baixar a guarda. Isso ajuda bastante. Na obstrução ou no silêncio, a pessoa deve sinalizar que está ouvindo o outro, mesmo que naquele momento ela não consiga falar, mas é importante, ou se posicionar, mas é importante que ela mostre para o outro que ela está ouvindo e que naquele momento ela não consegue falar ou se posicionar, mas que numa outra hora eles podem voltar a conversar sobre esse assunto. Então a pessoa se compromete a uma nova conversa num momento em que os dois estejam bem. No criticismo é importante que a pessoa pontue os fatos sem criticar o outro, né? Então descreve a situação que está acontecendo, mas sem crítica para o outro. E procurar falar do sentimento sem cobrar, sem culpar o outro. No desprezo, a pessoa deve apreciar, valorizar mais o outro, ver suas qualidades, os seus pontos fortes, ao invés de focar nos defeitos e nos pontos fracos. Espero que esses vídeos possam ajudar muitas pessoas, porém, em alguns casos, como esses falados, né, com esses tipos de comportamentos, é necessário que a pessoa passe por um processo de psicoterapia para obter a mudança, porque muitas vezes a pessoa apresenta esses comportamentos devido à sua história de infância, às suas vivências, então ela às vezes desenvolveu uma forma de aprendizagem nessa forma de se comportar e devido a esses fatores pode ser mais desafiador para algumas pessoas o processo de mudança. Nesses casos, o processo de psicoterapia ajuda bastante, porque ele surte um resultado mais rápido, ele proporciona autoconhecimento e a construção de padrões de comportamentos mais assertivos. Este foi um resumo dos 4 comportamentos maléficos para um relacionamento e dei dicas, né, de formas mais assertivas que sejam benéficas aos relacionamentos. E se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários e eu respondo para vocês. Obrigada!